Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em 2 Coríntios, capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 3, que diz assim: Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando o nosso sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Amém. Amados, essa palavra, ela é tão tremenda e tão profunda e tão séria, que se nós realmente prestássemos atenção no que está escrito aqui e vivêssemos essa palavra, nós viveríamos uma vida cristã de verdade. Nós resolveríamos muito dos nossos problemas. Sabe por quê? Porque o que a gente percebe é que, infelizmente, a maioria das pessoas, inclusive cristãs, responde às coisas na carne. Não obedece à palavra de Deus. Se fica ofendido, não perdoa. Se fica magoado, guarda mágoa, não libera perdão. Se tem que conviver com alguém problemático, não tem tolerância. Quando a palavra de Deus fala que nós devemos perdoar 70 vezes 7 por dia, quando a palavra de Deus fala que nós devemos suportar o irmão em amor, nós não suportamos. Quando a palavra de Deus fala que nós não devemos andar ansiosos, nós andamos ansiosos o tempo todo. E a palavra de Deus fala: não andais ansiosos. Então nós ficamos o quê? Respondendo na carne. E a palavra do Senhor também fala que aquele que responde na carne tende para a morte, porque a carne é morte e o espírito é vida e paz. Vida e paz. Não seria por isso que falta tanta paz no mundo, até mesmo às vezes dentro da igreja? Não seria isso? Então aqui fala, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Ou seja, nós andamos na carne, mas nós não deveríamos militar segundo a carne. Aí ele fala por quê? Por quê? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. Ou seja, elas são armas o quê? Poderosas em Deus. Que armas poderosas em Deus são essas? A oração, o jejum, a vigilância toda hora, vigiando, porque a palavra do Senhor fala vigiar e orai, não é só orar, tem que vigiar e orar. A gente muitas vezes ora, mas não vigia com a boca, não vigia com os pensamentos, não vigia com a atitude, não vigia com os sentimentos, e nós precisamos vigiar. Então, se nós queremos vencer uma batalha, se nós queremos vencer uma luta, uma dificuldade, nós temos o que fazer? Usar as armas de Deus, as armas espirituais, não as armas carnais. As armas carnais é a confusão, é a briga, é a contenda, é o mexerico, é a ofensa, é a mágoa. É isso que impera muitas vezes. E isso aí gera o quê? Gera divisões, gera separações, gera ação maligna, porque o diabo entra por aí, é aí que ele entra. Ele gosta disso aí, da carne e das emoções fragilizadas. Aí ele entra e apronta, não é? Então nós temos que prestar atenção, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, não são carnais. Se nós usarmos as armas do Senhor, nós vamos vencer e destruir o quê? Fortaleza, anulando sofisma. Que fortalezas são essas? Na maioria das vezes, fortaleza está ligada ao emocional, que a pessoa guarda desde a infância, sentimento de rejeição, sentimento de mágoa, sentimento de abandono, e aí qualquer coisa que acontece gera sofisma. Estão me abandonando, estão me magoando, estão me rejeitando, e outras coisas mais, né? Por quê? Porque há uma fortaleza, né? Eu não vou suportar isso, eu não aguento isso, porque eu não vou aguentar mais, porque, na verdade, aí entra essas fortalezas que precisam ser destruídas, e elas só serão destruídas com as armas de Deus, anulando o que? Os sofismas, que são os pensamentos que não são verdadeiros. Muitas vezes começamos a pensar coisas que são coisas ligadas aos nossos emocionais, e por isso que temos que vigiar. E aqui fala, destruir fortaleza, anulando o nosso sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Toda altivez, porque às vezes isso é altivo, o Senhor está falando, a
há um conhecimento de Deus, há uma orientação de Deus que nós não obedecemos. E depois fala, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Os nossos pensamentos precisam ser submetidos à obediência de Cristo. Aquilo que eu estou pensando, aquilo que você está pensando, condiz com a palavra de Deus, condiz com o que a palavra orienta e direciona. Se não condiz, nós temos que fazer, lançar fora e ter pensamentos que obedeça à palavra de Deus. É isso que a palavra aqui está falando. Então, nós não temos que estar lutando contra a carne, contra, como diz lá em Efésios, né? Mas entender que as nossas armas são espirituais, lutarmos com armas espirituais, estarmos no Espírito, andarmos no Espírito e respondermos no Espírito. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus nos dê graça e que Deus abençoe as nações, que Deus abençoe o Brasil. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.